Diretamente dos estúdios Move em Itanhaém, estamos iniciando mais um programa Podmaster. E vocês que estão nos assistindo, curtam, compartilhem, sigam-nos nas redes sociais, para que essa programação possa chegar a mais pessoas, que a gente consiga levar esse conteúdo para muito mais pessoas, conteúdo de qualidade que nós nos esforçamos em fazer. Antes de iniciarmos o nosso programa, vamos aqui com um recadinho dos patrocinadores do estúdio. Fala pessoal, boa noite. Agora vamos aos patrocinadores do Estúdio Move. Vamos começar por Loucas por Beleza, o salão de beleza que tem Black Friday agora, hein pessoal? Vamos lá. Ó, pé e mão, spa dos pés por R$120, nanotecnologia mais corte mais escova por R$150, designer de sobrancelha mais busto por R$55 e você quer fazer sua coloração e reposição de massa a partir de R$100. Isso mesmo, Black November em Loucas por Beleza, fica na rua João Mariano Ferreira, número 33, no centro de Itaém. E o telefone é 13988171640. É isso mesmo. Então, Loucas por Beleza, Black November. E fora as outras ofertas e promoções. Corre lá, dá uma ligadinha, faça seu agendamento que vai valer a pena. E agora vamos falar também da Philks Imobiliária, a maior imobiliária da região. Tá? Eles têm uma vasta equipe de corretores, tem imóveis de todos os tipos, são especialistas em alto padrão, médio padrão, chácaras, terrenos, é com ele mesmo. Pessoal, não perde tempo na hora de vender e comprar seu imóvel, vai no time que dá certo. Philks Imóveis do Grupo Oliveira tem aí, né, uma vasta carteira para poder te atender, mais de 6.000 imóveis cadastrados. Não perca tempo, não fique deixando na mão de corretores imobiliários que não vão vender a sua casa, tá? Então é só procurar eles no telefone 1334294100. Philks, a imobiliária que tem a maior carteira de imóveis de Itanhaém. E agora vamos falar de uma grande empresa de Itaém, que é a Fresco, uma empresa de camisetas personalizadas, moletom, canecas. Olha só, eles têm uma qualidade da reserva na sua estampa, no seu tecido, é isso mesmo. É um tecido leve, muito bom, tá? Com uma qualidade absurda. Olha só, a Move também tem uma coleção lá. Se você quiser ser Move, quer comprar sua camiseta lá, dá uma olhadinha nos modelos. Vou passar aqui para vocês, um mais bonito que o outro, é isso mesmo. A Move tem uma coleção lá e você, empresário que quer ter a coleção da sua empresa, lá também, uma camiseta com qualidade, não é uniforme, pessoal. Você viu a qualidade? Então é só chamar eles, tá? No telefone ou no site www.usefresco.com.br. Eles são de Itaém e vão atender vocês com muita exclusividade. Então esses são os recados dos patrocinadores da Move e agora é com vocês, pessoal. Bom programa, hein? Sejam bem-vindos para esse nosso programa de hoje. Hoje um programa muito especial. Nós estamos estreando o nosso quadro Empreendedores de Sucesso. E hoje vocês vão conhecer aqui um empreendedor peso pesado, não pelo porte físico, mas pelos negócios dele. Antes de nós apresentarmos ele, vamos também mais um recadinho dos nossos patrocinadores. O Brunão, lá da Caiçara Estética Automotiva. O Bruno, ele está iniciando seus negócios, ele está começando a sua estética, lá na Vila Loti, ao lado do Motorrei. O endereço dele é lá na Avenida Marginal, 8567. E o telefone do Bruno é o 99740-7682. Então dá uma ligadinha para ele, agenda a sua lavagem, a sua estética, o seu cuidado do seu carro, da sua moto, que vai estar em boas mãos. Ele dá aquele capricho, aquele talento para você. Também o nosso patrocinador aqui, ó, que tem nos prestigiado todas as semanas, tem nos ajudado, tem forrado nosso estômago aqui, né? Os salgados deles são muito bons. O Diego, lá da Simples Salgados, que tem nos patrocinado, ele fica aqui na entrada da cidade de Itaém, ali na rua João Mariano Ferreira, número 170, na Vila São Paulo. Eles têm o delivery também. Você pode ligar para eles lá no 99776-1761 e encomendar, agendar a sua encomenda, pedir lá para ele. Ó, o salgado dele é top, viu? Liga lá que vocês não vão se arrepender. E também o nosso parceiro Ricardo, lá do Auto Center Garage 013. O Ricardo, ele fica lá na Avenida Alessandro Rangel de Lima, número 56, na Chácara Cibratel. O telefone dele é o 99735-2041.
Quem não sabe onde é esse endereço, fica ali próximo da Avenida da Garagem da Breda, onde o pessoal conhece melhor. Então, nós estamos chegando no período de férias, estamos chegando aí na época que o pessoal pega o carro para viajar, para passear. Então, não deixe a manutenção do seu carro para a última hora. Viajar com sua família, com conforto, com segurança. Agende lá com o Ricardo a manutenção do seu carro, uma preventiva, para você viajar com tranquilidade com sua família. Então, agora, nós vamos conhecer um pouquinho da vida desse empreendedor. Vamos ver de onde que ele veio, como ele começou, não é mesmo? E vamos ver a apresentação dele antes de nós sabermos quem é. Ele é uma referência em liderança, educação e desenvolvimento pessoal. Empresário e franqueado da renomada Microlins há 9 anos, ele é responsável por 2 unidades de sucesso localizadas em Itanhaém e Mongaguá, no litoral paulista. Com uma carreira sólida na área de educação que já ultrapassa 9 anos, ele tem impactado diretamente a vida de centenas de pessoas ao oferecer cursos e treinamentos que capacitam jovens e adultos para o mercado de trabalho. Além de sua trajetória empresarial, é um palestrante envolvente e motivacional, trazendo mensagens que transformam vidas. Ele também atua como coach, com formação pela Febracis, uma das mais respeitadas instituições de coaching do Brasil. Sua abordagem combina técnicas práticas e ensinamentos inspiradores, capacitando pessoas a alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Há uma década, dedica-se à liderança espiritual, atuando como líder de célula. Nesse papel, ele conduz grupos de pessoas em jornadas de crescimento espiritual, fortalecimento emocional e construção de comunidades mais conectadas. Sua experiência como líder espiritual é frequentemente uma fonte de inspiração para suas palestras, onde ele mescla valores humanos e profissionais de forma única. No âmbito pessoal, é casado com Josi, com quem compartilha uma vida de amor e parceria. Juntos, são pais orgulhosos de Júlio e Mi, que são a fonte de sua motivação diária. Seu compromisso com a família reflete-se em sua visão de negócios e em sua atuação como mentor, sempre pautada pela ética, empatia e desejo de transformar vidas. Um exemplo de como liderança, educação e espiritualidade podem andar de mãos dadas para gerar impacto positivo na sociedade. Com sua experiência multifacetada, ele segue ajudando pessoas a descobrirem o seu potencial máximo e a trilharem caminhos de sucesso. O nosso convidado desta semana é André Joaquim. Seja bem-vindo, André, ao nosso podcast, estreando o quadro aqui Empreendedores de Sucesso. Cada semana nós vamos trazer um empreendedor que tem sido exemplo na nossa região, né? Nos negócios, na família, que anda junto, né? Tanto a família e os negócios andam juntos. Sempre. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer nós recebermos você aqui, tá? É um prazer. Gostou da sua apresentação? Adorei, tá quase chorando aqui. Eu falei, meu Deus, eu sou tudo isso, eu nem sabia. Descobri algumas coisas a mais. Você me mandou isso, eu fiz isso. Foi, essa semana aqui ela foi bem complicada, que foi desafiadora, né? Mas os desafios é que vai nos forjando para sempre algo maior, né? E eu creio que sempre tem algo maior me esperando. A bênção sempre tá logo ali. E é curtir o processo. A gente estava conversando com o Rafa sobre isso. Tem muitas pessoas que elas deixam para ser felizes no final da jornada, quando ela conquista algo. Mas, na verdade, você tem que ser feliz durante o processo. O processo é que é muito importante você desfrutar do processo. Porque senão você vive uma vida de infelicidade. Um objetivo que está tão longe, e quando você chega naquele objetivo, não é aquilo que você esperava, acaba se frustrando, né? Ao invés da pessoa curtir a viagem, curtir a paisagem, exatamente, curtir o processo que nem você falou. Ah, não, só vai ser bom quando eu chegar lá. Quando eu chegar lá. Só vai ser bom quando eu estiver em tal lugar. Exatamente. Só vai ser bom quando eu tiver tal carro. Só vai ser bom quando eu tiver... Então, uma pessoa não curte. Principalmente que a gente coloca em cima de coisas, né? Aí que fica pior ainda. Sim. Porque coisas, elas são passageiras, né? Sim, com certeza. A Bíblia certeza. fala que a ferrugem, a traça corrói, exato, não sobra nada. Então,
Tem que valorizar aquilo que realmente é importante. Mas muito bom estar aqui pelo convite, me sinto honrado, né? O prazer é todo nosso. Somente por essa apresentação, eu tenho que gravar isso aí depois. Vai estar gravado lá. Ótimo, compartilhar. Olha aí, pai, quem eu sou. Vou mandar pro meu pai. Estamos ao vivo, hein? Mande suas perguntas. Se tiver perguntas aí pro André, aproveitem. Mande perguntas no chat. Vamos interagir. Curtam, compartilhem. E vamos fazer o homem aqui e ficar na saia justa. Fazer umas perguntas aqui. E, André, aproveitando, né, como você falou, da família, dos negócios, né? Essa semana teve bem atribulada, né? Empreendedor não tem folga, não tem descanso, não para, né? Conta um pouquinho para nós sobre sua história, sua trajetória, né? Quando você começou, o que te motivou a empreender, o que te motivou a começar um negócio, né? Conta um pouquinho sobre a sua história, sua família. Certo, eu sou da Zona Leste de São Paulo, lá de um bairro chamado Ponte Rasa, né? Passei quase 30 anos da minha vida lá, eu e minha esposa. E lá eu estava até conversando com um dos meus sócios essa semana, e as pessoas falam que São Paulo é a terra da oportunidade. Lá eu trabalhava muito, corria muito, eu e minha esposa, a gente corria demais e não via assim, não prosperava. E aí eu morei aqui 1 ano em Itanhaém, depois voltei para São Paulo de novo, e quando a minha esposa estava grávida da minha filha, a gente veio morar definitivamente aqui para Itanhaém. E aí em Itanhaém, ela trabalhou em algumas empresas. Eu trabalhava na empresa de ônibus aqui de Itanhaém. Eu era encarregado lá e tinha quase 100 funcionários. E entre motorista, fiscais, que eu coordenava lá. Então, foi quase 7 anos lá na Litoral, só trabalhando com pessoas. Processo seletivo, né, todo o processo de RH e gerenciando e coordenando. E aí minha esposa, ela trabalhava na Microlins, e aí ela saiu, né, e aí ela fez uma sociedade com o meu cunhado de abrir a Microlins de Mongaguá. E eu estava estagnado no serviço, eu não via mais como crescer naquele lugar que eu estava, e estava me sentindo bem numa zona de conforto que não estava me levando para mais lugar nenhum, e eu não via mais possibilidades. E aí ela me chamou para ir trabalhar com ela lá. A escola estava numa situação bem ruim, porque a gente dividia esforços, né? Eu trabalhando de um lado e ela de outro. E aí teve um dia eu pedi as contas lá e entrei para Microlins. A unidade de Mongaguá já era de vocês? Já era nossa, já. Já era nossa. Ela tinha aberto junto com o meu cunhado, mas ela estava tocando sozinha em muita coisa. E aí ela me chamou e eu fiquei meio resistente, que às vezes a gente tem aquela coisa do CLT. Do Porto Seguro, né? E eu fui criado pelo meu pai falando assim, ó, tem que arrumar um emprego registrado, né? Às vezes você arrumar outro emprego, falou, não, tem que ser registrado. É registrado, trabalhar 30, 35 anos e aposentar pelo INSS. Então, a cultura. Eu fui criado nessa cultura. Meu avô, minha avó, meu pai sempre falou isso pra mim, né? E meu pai sempre foi uma referência pra mim de trabalho, que eu não tenho lembrança do meu pai em casa num dia de semana, né? A lembrança que eu tenho é muitas vezes ele 5 horas da manhã acordando cedo, não importava se estava chuva e estava sol, e indo trabalhar. Tomando café e saindo pra luta. E então sempre tive isso. Então, para mim, fazer essa ruptura de largar e entrar nesse mundo foi desafiador. Foi bem desafiador fazer essa mudança. E aí foi aí que eu entrei na Microlins junto com ela, e estamos aí já há 9 anos já nessa marca. Que legal. A gente descobrir aí, fuçando um pouquinho nas redes sociais, sobre seus filhos, sobre sua esposa. Sim. Né? Vocês são uma família bem unida, uma família religiosa, né? Então, nós conseguimos ver isso, né? Que vocês entrelaçam os negócios, família e também a parte espiritual, né? É que assim, a nossa vida, ela é um todo, né? Sim.
E assim, não tem como você ser uma coisa dentro da sua casa, uma coisa na igreja, uma coisa na empresa. Você tem que fazer... Para você ser um só, já é muito esforço. Se você fosse se dividir em vários personagens, aí você acaba surtando, né? Virando bipolar, né? De um jeito ou do outro. Mas a gente sempre leva isso para onde que a gente vai, né? Sim. A questão da família, tanto que o meu filho trabalha comigo. Meu filho hoje já é professor de uma das minhas unidades. Ele dá os cursos lá na escola, né? Minha esposa também, minha sócia. E sócia em tudo, né? Nos negócios, na vida, em tudo a gente faz junto. Faz junto e a gente leva aquilo que a gente vive na nossa casa, leva para a empresa, para onde que a gente vai. É bom que em casa e no ambiente de trabalho acabam falando sobre negócio o tempo todo, né? Às vezes tem que falar, não, vamos mudar de assunto. E assim, uma coisa que eu aprendi, que a maneira que você cuida da sua casa é a maneira que você vai cuidar das pessoas na igreja, é a maneira que você vai cuidar das pessoas dentro da sua empresa. Então, hoje, se o empreendedor ele não tiver a consciência que, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, que a coisa mais importante que ele tem dentro da empresa são as pessoas, ele não consegue, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Sim. Então, o fato de você ser empresário não é você ser bom em tudo, mas é você saber colocar as pessoas certas nos lugares certos, que são melhores que você, né? E promover isso, incentivar isso, para que elas possam crescer e evoluir e demonstrar todo o seu potencial. Às vezes a pessoa ela mede ser um bom empresário, ser um bom gestor pelo saldo bancário, né? E não é isso, né? Ser um bom gestor é saber lidar bem com as pessoas, né? Sim. Saber administrar as pessoas, né? Às vezes se torna a maneira que as pessoas medem sucesso, né? O que é realmente sucesso? Às vezes as pessoas querem ver sucesso no teu negócio. Quer que o seu negócio tenha sucesso na vista dele, né? Sim, não na sua. De acordo com o padrão deles, né? Não então, na às sua vezes, visão. Sucesso é você ter muito dinheiro, mas até onde o dinheiro pode comprar tudo, né? Sim, um filho enfermo, às vezes o dinheiro não dá conta, né? Exato. Às vezes um casamento que não é saudável, que não é feliz, às vezes o dinheiro não dá conta de mudar. Exato. Então o sucesso ele tem que ser medido pelo todo, né? Não só por uma parte. O dinheiro é só uma parte. É importante ter o seu lugar, mas existem coisas que são mais valorosas que o próprio dinheiro. Sim. E nesse meio tempo, André, você falou da história que você abriu a unidade de Mongaguá e recentemente, né, 3 meses, é isso? 3 meses. Que você abriu aqui em Itanhaém. E quais foram os desafios, quais foram vamos dizer assim, a trajetória que você teve e quais foram os desafios nesse meio tempo até você abrir essa outra unidade? Dentro desse meio termo teve um outro ponto, que é a unidade de Praia Grande também. Então são 3 unidades que nós temos e nesse meio termo tinha sociedade com a minha esposa e aí eu me juntei com outro grupo de sócios, que é o Edson e a Vera, que são meus sócios também, já conheço eles já faz uns 9 anos também, desde que eu entrei na rede. São pessoas que sempre me mentoraram, sempre me ajudou e Deus ele vai alinhando coisas, né? As pessoas elas chegam na sua vida porque existe um propósito, né? E Deus vai alinhando esses propósitos. E no meio, depois da pandemia, a gente estava com bastante dificuldade, eu e a Josi, e aí ela teve um sonho com isso. E aí depois, fazia algum tempo que a gente não se via, e aí a Vera nos ligou, querendo marcar um almoço com a gente, e aí nesse almoço eles propuseram a sociedade, e aí nós já tínhamos as 2 praças, já tínhamos comprado, mas não estava vendo muito um caminho para poder abrir, né? E eles vieram, apresentaram um projeto para nós, então nós abrimos Praia Grande e agora, 3 meses, abrimos o Itanhaém também. E o grande segredo é isso, é você ter pessoas do seu lado. Então, dentro da nossa sociedade, tem outras pessoas também que chegaram nessa sociedade. Então,
tem a Denise, que é filha deles, também tem a Karine e o Rafa, que eles são os gestores e também sócios nossos, lá em Praia Grande também. Ela já tem a unidade dela de São Vicente. E então, nós temos, cada um vai trabalhando em um setor, cuidando do setor, e a coisa vai crescendo. Então, fica leve a gestão, né? Então, foi Mongaguá, Praia Grande e depois agora Depois agora Itanhaém. Faz 3 meses que a gente está aqui na cidade, aqui. Até mudei para cá, tô morando agora em Itanhaém. É itanhaense que fala? Nem sei. Caiçara. É, Caiçara, mais fácil. É. E tô aqui na cidade agora, né? Tô morando aqui na cidade, tô gostando bastante, né? Ali do Belas Artes e a minha esposa que quis mudar para cá, né? E a gente tá bem feliz aqui na cidade de Itanhaém, e eu sei que vai ser uma parceria de sucesso entre a Microlins e Itanhaém. Vai, com certeza. Você falou um pouquinho sobre propósito, né? Hoje eu estava até vendo cedo, eu gosto muito, além de apresentar podcast, eu gosto de assistir, né? Eu estava vendo um podcast de manhã sobre grandes nomes, né? Paulo Vieira, Joel J, e eles falando justamente sobre propósito. Hoje, você acha que você está vivendo o seu propósito? Um dos grandes propósitos da minha vida é a Microlins, ela faz parte disso. Por quê? E é tão legal que Deus ele vai conectando pessoas com os mesmos propósitos, né? Então, tanto eu quanto o Edson, o nosso grupo eu não falo nem um grupo de sócios, mas a marca em si, ela tem muito disso, de você transformar a vida das pessoas. Então, você pega um jovem aí de 14 anos que não consegue se comunicar direito, e daqui a pouco, depois de uns 3 meses, você vê ele conversando, já conseguindo apresentar um workshop, você vê ele evoluindo, às vezes ele sem perspectiva para onde ir, né, sem dar um rumo, porque é algo que eu vejo que a nossa educação falha muito nisso, né, e lá a gente trabalha muito isso, a gente trabalha com linha da vida, com sonhos deles, né, e a gente, toda vez que eles vão lá na escola, a gente trabalha o sonho dele, isso aqui, quando eles têm algum desafio, né, a gente fala, mas para você chegar no seu sonho, você precisa passar por essa etapa. Então a gente vai ensinando ele a ser resiliente, nós vamos ensinando ele a superar as barreiras. E então o grande propósito nosso é essa transformação de vida, não só dos nossos alunos, mas também dos nossos colaboradores. Hoje, a Josi mesmo, né, minha esposa ela foi aluna da Microlins. Ela trabalhou na área de venda, de administração da Microlins, e agora ela é sócia aí de 3 unidades. E se você for pegar a maioria dos sócios, a grande maioria dos sócios, eles vieram lá de baixo na Microlins e hoje tem a sua unidade. Uma das nossas sócias lá é a Karine, e a Karine ela foi telemarketing, ela começou na Microlins como telemarketing, né? Telemarketing, passou para supervisora de tele, orientadora, gerente comercial, gestora, e agora é sócia franqueada também da Microlins. Então, a Microlins tem a ver com o meu propósito por causa disso. A própria empresa, ela acompanha Sim. o processo da pessoa e dá oportunidade, né? Hoje, a marca, ela privilegia, de vez em pessoas de outro ramo para entrar como sócio, ela dá oportunidade para aqueles que já estão dentro, né? De ter essa unidade. Por quê? Só porque ela é boazinha? Não, porque a pessoa que já vive essa cultura, que já tem a visão da Microlins, a gente fala do sangue azul, que já tem o sangue azul, Sim. Ela vai fazer aquilo com paixão. Então, os nossos colaboradores, eles são apaixonados pela marca, né? Entendi. Eles se apaixonam pela marca e aí eles querem fazer parte daquilo também, né? Então, quando a gente vê um olho do nosso colaborador brilhando em ser sócio, em querer ser gerente, isso para nós é muito bom porque faz parte do nosso propósito, né? De ver as pessoas evoluindo. Às vezes, se você quiser só para você, irmão, você nunca... Tem graça uma festa sozinha? Não tem. Bolo, refrigerante, você canta parabéns para você mesmo, não tem. Então é legal pessoas vindo junto, com a mesma visão, com o mesmo propósito. Quanto mais pessoas nesse propósito, para nós é melhor. Então a Microlins faz parte do meu propósito, que daí
funde também com o propósito da igreja, porque lá também a gente quer ver transformação da vida das pessoas no casamento, na sua vida emocional, prosperando também financeiramente, e aí a gente consegue alinhar tanto de um lado como de outro, dentro da nossa casa também, principalmente nossos filhos, nós prosperando. Então, igual que eu falei, é um todo, não tem como dividir, né? Então, o que eu faço lá na minha célula, eu faço também dentro da Microlins, e quando a gente vê pessoas que destacam, eu podia dar um exemplo de um monte de colaboradores que já passaram e que estão conosco também, que a gente vê crescendo aí, é muito gratificante. A gente vê a pessoa evoluindo, né? Um menino que tinha dificuldade de falar no telefone, você vê, eu tenho um menino lá, o Cauã, já tá... Desde que a gente abriu a Microlins lá de Praia Grande, ele tá conosco. Ele era tele, e aí a Karine investiu muito nele, então tinha dificuldade de falar no telefone, ela corrigindo e orientando. E hoje é um dos nossos vendedores, né? Sim. Lá na Microlins de Praia Grande. Então a gente fica feliz vendo que essa galera tá crescendo junto com a gente, tá evoluindo, e que ama de paixão. Esses dias a gente comprou umas camisetas e a gente deu para as meninas do Tele. E assim, a gente vê a emoção da pessoa porque ganhou uma camiseta da Microlins, de fazer parte de algo, de pertencer àquilo. E isso pra gente é uma emoção que não tem palavras. Às vezes não é legal. nem a camiseta em si, às Não. vezes é de ser lembrado, né? Sim, de fazer parte, né? De fazer parte De falar, do nossa, processo. Né? Se sentir valorizada. André, eu tenho mais uma perguntinha para você, mas antes, um recadinho dos nossos patrocinadores. A Magá e a Jô. Ela foi uma das nossas primeiras patrocinadoras. E a Magá e a Jô, ela tem lá moda masculina, moda feminina, tem perfumes. E ela está ali na Avenida João Capistrano Pereira, número 155, ali no Jardim Corumbá. O telefone da Magá é o 11 98652 7359. Então dá um pulinho lá, manda um zap para ela, vai conhecer as novidades que ela tem lá. A loja dela lá muito bonita, bem agradável e tem bastante novidades. Também o nosso parceiro Beto, lá da Liu Liu Transportes. O Beto, ele também está com um projeto novo, além do transporte escolar, ele também está abrindo a sua empresa de viagens. E o Beto, o telefone dele é o 13 997 90 6173. Se você quer segurança, qualidade para levar os seus filhos para a escola, dá uma conversadinha com o Beto. Agora nós estamos finalizando o ano letivo, né? O Beto já está quase que encerrando as suas atividades de transporte escolar. Mas nesse ano que se inicia, você já pode dar uma ligadinha para ele e já agendar, ver como é que vai ser para o próximo ano, né? Para levar o seu filho para a escola. E também veja com ele aí as oportunidades da empresa dele de viagens, né? Ele está agora rumando para esse novo caminho também. Então, voltando aqui com o André. André, você falou um pouquinho sobre a parte da educação, né? O desafio da educação. Nosso país, infelizmente, a cultura não incentiva tanto a educação, a leitura, a cultura, né? É meio carente nesse aspecto, né? E nesses 9 anos que você está nesse setor, como que você avalia esse mercado da educação? A gente está muito aquém, né? A gente falar sobre 2024 e você entrar numa sala de aula e o professor tá com um quadro negro e um giz na mão para ensinar o aluno, é inacreditável, né, cara? Hoje os nossos adolescentes, as nossas crianças, ela tem um tablet, um celular que dá o universo, né, o mundo inteiro para ela na palma das mãos. E quando ela chega na escola, é um giz e uma lousa, alguma vai ter alguma televisão, alguma coisa, mas é muito, muito escasso. E fora que a escola hoje ela não prepara, né, o jovem, principalmente para o mercado de trabalho. Por exemplo, uma das coisas que todo mundo vai utilizar, independente da profissão, e não é ensinado na escola, é em relação a finanças. Você vai mexer com dinheiro a sua vida toda. Sim. E você passa pela escola e no máximo vão te ensinar a somar com um cifrão lá para você não se perder. Mas é muito pouco. Nós temos na Microlins
um programa que é um programa gratuito. Quem quiser participar, o jovem que quiser participar, é só ir lá na Microlins com o responsável, chegar na recepção e falar assim, eu quero fazer o PDP, Programa de Desenvolvimento Profissional. E esse programa nós temos na Microlins já há mais de 20 anos, formando o jovem para o mercado de trabalho. Então a gente trabalha comunicação do jovem, uma coisa que é tão difícil. A gente faz vários processos assim, e o jovem não tem nem a noção de como se vestir para um processo seletivo. Ainda mais aqui na praia, aqui, que a galera gosta de andar de bermuda e chinelo, né? A gente vê eles indo... Ah, mas não é pela roupa? Não é que é pela roupa, é que é um conjunto de coisas, né? Uma das matérias que nós temos lá é o marketing pessoal. Então, eu falo muito sobre vendas, eu sou apaixonado por vendas, e uma coisa que a pessoa tem que aprender é que ela sempre está se vendendo. Então, eu fiz um processo seletivo. Quando você participa de um processo seletivo, você está fazendo o quê? Você está sendo um vendedor. Sim. Você está vendendo suas habilidades, seu conhecimento, sua postura. É o pacote todo, né? E a pessoa que está te contratando, ela vai comprar o pacote todo. Então, assim, é uma deficiência que eu nem coloco culpa neles, né? Porque realmente eles não tiveram orientação. E às vezes também não recebem em casa porque o pai não dá essa orientação para eles, né? E a escola também... trata isso com indiferença. Sim. É que eu estou falando de algo simples, que é a vestimenta, né? E aí a gente trabalha dentro desse curso oratória, dinâmica de grupo, né? Dicas de entrevista, como que ele se portar, porque é até uma covardia. Você pega um menino aí de 16 anos, a primeira entrevista para ele deve ser algo aterrorizante, cara. Sim. Ele chegar dentro de uma empresa que entregou lá o currículo, ou entrou por algum programa de jovem aprendiz aí, e uma pessoa fazer uma entrevista com ele não sabe o que a pessoa vai perguntar, ele vai gaguejar, vai suar. Às vezes tá pensando que tá quase levando ele pra uma forca, né? Não é? Assim, é algo novo para ele. Sim. Então, a gente faz o quê? Nós fazemos um trabalho para que ele se sinta mais confortável nesse momento, para que ele não chegue lá cru. Então, nós ensinamos como que vai ser, como que o que ele vai falar, como que ele vai se portar, como que ele monta o currículo, como que ele se porta para conversar com uma pessoa. Então, trabalhamos dicção. Então, vários aspectos para que a gente possa trabalhar esse jovem para que ele entre no mercado de trabalho com mais condições, né? Mais competitivo e com visibilidade dentro do mercado. Sim, porque hoje... Às vezes o jovem, ele na escola ou em casa, às vezes, como você falou, não tem instrução. Às vezes ele acha que a roupa não faz tanta diferença assim, né? Às vezes os pais, às vezes, também não tiveram orientação, Sim, né? Para como se portar no mercado de trabalho. Às vezes a culpa não é só dos jovens, às vezes também... Os pais também não foram orientados sobre Sim. isso, né? E às vezes eles não têm parâmetros... E não tem ninguém que o instrua, né? É importante, né? Sim. Vocês também fazerem esse trabalho que... Meio que um trabalho social também, né? Sim, e nós gostamos bastante do PDP, investimos bastante, porque nós vemos a transformação de como eles entram no curso e de como eles saem depois no final do curso. E é algo assim, mesmo por pouco tempo, né? Esses que não são os nossos alunos, mas a gente vê que coisas mudam na cabeça dele. Até, por exemplo, quem falou que o único caminho é CLT? Sim. Mas normalmente nós somos ensinados a isso. A cultura do brasileiro é CLT a vida inteira, na velhice. Cheio de benefícios, né? Que acho que são benefícios. Eu estava... se eles entendessem que a maior parte do salário dele não fica com ele, fica com o governo. Sim. Então, são várias coisas que a gente tenta colocar, vários caminhos que nós apresentamos para ele que nunca foram apresentados. Porque às vezes tem um jovem que mora mais no fundo lá, que ele acha que às vezes você vê ele indo para um caminho ruim, um caminho errado, mas é porque dentro lá do contexto social dele é o único caminho que foi apresentado. O exemplo que ele tem, né?
Exatamente. Então, ele vê lá o menino que tá vendendo droga lá na esquina lá e conseguiu comprar um tênis legal, um celular legal, então ele fala, meu caminho para prosperar é esse. Isso. É. Por quê? Porque não foi apresentado outros caminhos para ele. E dentro do PDP nós apresentamos caminhos que ele pode trilhar e ter muito mais sucesso. Sim. Muito mais sucesso. Que nem você falou, né? De trabalho, CLT, e aí você trabalha 30, 35 anos, no fim da sua vida você vai tentar aposentar pelo INSS e ficar aí mais 5, 10, às vezes 15 anos e terminar sua jornada. Se cuidar da saúde, né? Se cuidar. Ficar Então, correndo muito. E cada vez o conta. governo está dificultando mais ainda para Sim. se aposentar, né? Então, o empreendedorismo hoje, assim, é algo que está sendo mudado. É um trabalho de formiguinha, mas eu vejo que é algo que está sendo mudado na cabeça dos jovens. Então, eu já vejo, assim, alguns jovens já empreendedores, né? Meu filho tem uma empresa, ele abriu com 17 anos de marketing digital. Uhum. E eu vejo outros jovens dentro do nosso contexto lá também que fazem o curso e começam a ir trabalhar como web designer, como designer gráfico, né? Começando a sua empresinha de pouquinho e com certeza, tirando muito mais do que mesmo a idade dele trabalhando CLT ou num contrato de jovem aprendiz. Então a gente trabalha dentro do PDP o quê? Abrir a mente dele para que ele possa enxergar o mundo com todas as oportunidades que o mundo tem para oferecer. E não com aquele cabresto lá, não, é aqui. E não, aí a pessoa também vai escolher o que ela trabalha, se identifica e o que gosta, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você colocar a pessoa certa no lugar certo. Às vezes não são pessoas que são preguiçosas, na verdade elas estão no lugar errado. Você pega uma pessoa que é de exato e você põe ela para fazer um trabalho de humanas, para ela é um sacrifício, mas se você colocar ela no lugar certo, ela vai te dar resultado, ela vai trabalhar feliz, por quê? Porque é algo que já é inato nela, né? E ela consegue desenvolver. Quando você está satisfeito com um trabalho, quando você se sente realizado, é quando você faria aquele trabalho mesmo se não tivesse salário, né? Quando você faz o que você gosta, né? Sim. E muitas vezes, que nem você falou, às vezes a pessoa está no lugar errado. Às vezes a pessoa está naquele emprego por causa do salário. Por causa que é aquilo que vai manter, às vezes, a família dele, a CLT e tudo, né? Mas vendo por essa outra ótica, né? A pessoa se qualificando, dando outra oportunidade, outra visão para a pessoa se torna um empreendedor e às vezes acaba até trabalhando numa coisa satisfatória para ela, né? Sim, e é isso que a gente trabalha também lá no programa. Aquilo que a pessoa ela vai trabalhar, ela vai exercer, tem que haver com o propósito de vida dela. Um exemplo, meu sogro ele é mestre de obra. E teve um dia a gente estava indo para São Paulo e a gente passou ali acho que é em Anhamelo, que tem onde o trem tá passando, o metrô, né, tá passando por cima. E ele viu aquela armadura de concreto assim, e para ele aquilo é lindo. Por quê? Porque ele tá acostumado a fazer coluna. E quando ele viu aquela armação, né, de concreto bem feita, ele ficou admirando. Por quê? Porque faz parte do propósito dele, Sim. né? Ele se identifica com aquilo. E é isso, é você colocar a pessoa no lugar certo, porque ela faz com paixão, ela dá o seu melhor. Quando ela acorda de manhã, ela vai pro serviço, porque aquilo faz parte do propósito de vida dela. Porque a pior coisa é você acordar de manhã, você falar assim, nossa, não acredito que eu tenho naquele lugar. Que é a realidade da maioria das pessoas. Que chega no domingo, fim da tarde, e a pessoa fala, nossa, quando amanhã começa a tocar a musiquinha do Fantástico, já cai em depressão, já já quer chorar. Amanhã tem que ir de novo lá pro mesmo trabalho. Pronto, é muito ruim. A pessoa ela não vai produzir, ela não vai dar o seu melhor. A única coisa que ela tá fazendo ali, ela tá trocando hora por dinheiro. É o que ela tá fazendo. E o tempo, né? Que é o mais precioso. Né? Pessoal, mande seus recadinhos, vamos interagir, mandar suas perguntas. Tem alguém no chat aí? Não, teve o pessoal da... vamos lá, vou ler para você aqui. O pessoal da Liu, muito bom, Beto, parabéns. E Wagner Lisboa, boa tarde, parabéns, Roberto. Opa,
Wagner, um abraço. Um abraço também para o Beto, da Liu Liu. Vamos lá, pessoal. Vamos interagir, vamos mandar perguntas. E, André, quais que são os diferenciais que você tem nessas 3 unidades, Praia Grande, Mongaguá e Itaém, que você oferece para os alunos? O que é o diferencial que você tem dos seus concorrentes? Primeiro é esse programa, né? Esse programa é pioneiro na Microlins, é o nosso xodó, que é o PDP. Uma coisa que é muito importante no nosso sistema de aula é que a nossa aula ela é dinâmica e ela é individualizada. Por quê? A aula tem que ser individualizada? Porque cada pessoa tem o seu tempo de aprendizagem. Então, eu vou ter o meu tempo, você vai ter o seu tempo, e muitas vezes as pessoas ficam frustradas dentro de uma sala de aula no sistema tradicional, porque às vezes ela pega as coisas muito rápida, e aí ela tem que ficar esperando o outro, e às vezes o outro que tem o seu tempo mais devagar para absorver a informação, às vezes ele perde conteúdo porque estão correndo demais, e o professor fica nesse meio termo, se atende àqueles que pegam mais rápido e às vezes não consegue atender os dois e acaba perdendo o interesse do aluno, né? Ou não dando a devida atenção. Às vezes o próprio aluno se sente, né? Não, tem que ficar esperando o outro ali, sim, que tá mais devagar. E o outro falou, nossa, mas ninguém me dá atenção, eles estão correndo aqui, eu nem peguei ali o começo. Então, o nosso sistema de aula é individualizar. Então, ele tem o computador dele, a aula dele, né? E tem um instrutor que acompanha cada etapa da aula dele. E a gente sempre acompanha a aula com o propósito dele. Então, a primeira coisa que nós fazemos com o aluno quando ele chega é identificar aonde que ele quer chegar. O que ele quer construir, né? Quais são os sonhos dele. E em cima disso, a gente monta um programa de aula para que ele possa atingir os seus objetivos. Então, não é um grupo de alunos, é uma sala do aluno, não, é o Roberto. Então, a gente trata com o indivíduo, com o Roberto. O que você precisa, Roberto? Aonde você quer chegar? Quais são as suas demandas? Qual é a sua dor? E em cima disso, a gente monta um programa para te ajudar, para curar a sua dor, para te mostrar o caminho, né, para te dar orientação, para falar que é possível chegar ao seu sonho, porque o que a gente mais tem ao nosso redor é os matadores de sonho, né? Não, você nunca vai conseguir, e a gente mostra para o aluno que é possível. É possível se ele fizer essa etapa, então a gente traça um caminho. Então, é a primeira coisa que nós fazemos. E em cima disso, nós vamos trabalhando com ele aula a aula. Então, quando ele vê uma dificuldade, o Excel é chato, tem que ficar fazendo aqui. A galera que é mais de humanas, né? Mas para você chegar naquele lugar, essa é uma etapa que você tem que passar. Então, porque hoje a geração, às vezes, eles desistem muito no meio do caminho. Mas por quê? Porque é só atividade pela atividade. Mas se você linkar essa atividade com o sonho dele, aí ele vai fazer de tudo para superar, para avançar, para crescer e para atingir o sonho. Então, esses são alguns diferenciais que a gente dá lá. O nosso atendimento ele é humanizado e a gente trata o indivíduo, a pessoa, nenhum aluno é igual ao outro. Então, por isso que nós tratamos cada um de uma maneira. Isso é importante, né? Porque há uns anos atrás, vamos dizer aí uns 15, 20 anos atrás, as aulas, os cursos, né? Eram voltados, não personalizado, eram voltados para o genérico, né? Como você falou, professor, a lousa, o giz. Eu aprendi, tá risado, quando o primeiro curso de informática eu fiz, não tinha nem o Windows, era o prompt do DOS, MS-DOS. E eu aprendi com a lousa. Você acredita? Eu aprendi informática com uma lousa, ele fazia aqui, ó, aí fazia o quadradinho e aí escrevia lá, para você copiar, copy, 2 pontos, né? Então, e aí você tinha, acho que 2 minutos no computador, assim, ó, digitava alguma coisinha lá e acabou, né? Os disquetes, né, gigantes, enfiando lá, não cabia nada nos disquetes. O Marcão tá entregando a idade dele aqui também, ele também lembra. Aí, quem nunca já tentou conectar a IG de madrugada, aquele barulhão. Quem tá assistindo aí que lembra disso aí também... O cachorrinho lá, né? Não teve no dilúvio, mas pisou na lama, né? Então, era daquele jeito, e era a turma, então, quem já tinha alguma noção pegava, quem não tinha ficava lá, porque era algo novo, e foi assim.
Porque as pessoas, elas aprendem de 3 maneiras. Vendo, ouvindo e uma maneira sinestésica. Então, tem pessoas que só de escutar, ela já pega. Tem pessoas que elas precisam observar, ver, né, o conteúdo. E tem pessoas que elas precisam ter uma experiência com aquele conteúdo. Então, o nosso sistema de aula dá as três coisas para o nosso aluno. Então, ele vai estar ouvindo, ele vai estar vendo. E o nosso sistema de aula, como ele é interativo, ele tem uma experiência. Então, tem o nosso curso lá de crédito e cobrança. Então, ele vai simular uma empresa, ele vai ter que preencher uma nota fiscal, digitar os impostos lá. Então, ele tem uma experiência com aquele conteúdo que ele está tendo. A gente tem também algo que é bem legal, que é o mão na massa. Então, toda a aula dele, ele tem uma atividade prática para ele fazer daquilo que ele está aprendendo. Então, ele faz e já pratica, já coloca a mão na massa lá para ver se ele pegou. E outra coisa é a garantia de ensino que nós damos. Nenhum aluno ele passa de uma matéria para outra sem tirar 8. Então, importante. não tirou 8, então nós vamos fazer um outro trabalho. Tanto que sexta-feira eu não tenho aula. Sexta-feira é só para reposição e reforço. Então, os alunos, ele já fez a aula dele na terça-feira, ele teve alguma dificuldade, é aqueles que tem demoram um pouquinho mais para absorver o conteúdo, a gente leva ele para sexta-feira e faz um novo trabalho individualizado para que todos possam chegar no mesmo lugar. Legal. Porque, que nem a gente estava falando, né? Hoje as empresas, né, tanto de informática quanto empresas do varejo, hoje elas começam a ver que o atendimento personalizado para o André, para o Roberto, gera mais resultado do que fazer uma coisa genérica, né? Sim. Que nem, por exemplo, hoje o YouTube. Se você for abrir o seu YouTube na sua conta, vai ter coisas que está recomendando para você que não está recomendando para mim. Vai ter coisas que está recomendando para o Marcos que não está recomendando nem para mim nem para você. A Netflix, se você for abrir as recomendações para você, vão ser diferentes do que para mim. Então, hoje as grandes empresas de vários setores estão vendo que personalizar é o que mais gera resultado, né? O Mercado Livre acerta o seu presente melhor que a sua esposa. Exato. Você não quer errar no presente aí do seu companheiro? Vai no Mercado Livre dele e vê o que tá aparecendo lá. Que daí você não vai errar. Ó, sugestão aí, viu? Fica a dica aí para as esposas. O Mercado Livre hoje. Fica a dica. Quantas vezes parece que você só pensou no negócio e apareceu para você lá? Não é? Você fica falando assim, meu Deus, eles me conhecem mesmo. Porque... Rapaz, eu não sei se é real, mas eu vi uma matéria recente que até o microfone do seu celular, tudo que você está falando, e às vezes fala sobre um produto, sobre determinada coisa, o microfone do seu celular está captando e ele vai gerar as buscas no Mercado Livre, no Google, com base às vezes até no que você está falando. Assim, o algoritmo que ele O algoritmo, ele está ligado até no microfone do seu celular o tempo todo. Informação hoje é que não falta para esse pessoal, né? E a gente tem que se adaptar. Então, você tem que ter uma persona, você tem que ter um público que você quer atingir e você tem que ter uma linguagem. Então, não adianta você querer atingir os jovens com as coisas que a gente gostava lá atrás. Ensinando mexer com disquete, com CD. Na lousa. Por isso que às vezes a escola ela não se torna tão eficiente. Sim. Não é eficiente. Quer usar técnicas antigas com... porque a galera tá com uma outra cabeça. Quer usar o VHS na era digital, né? É só nós que tem nostalgia lá. Aí eu vou escutar o meu vinil, mas... Eles não querem saber disso. Eles não querem saber disso. Então, se a escola, né, a educação, ela precisa entrar nesse mundo, precisa ter um investimento maior, né? Que se você entrar nesses números da escola no Brasil, fica até... Sim. E como que você mede, André, esse impacto do seu treinamento, do seu ensino, do que a Microlins representa para as pessoas? Como é que você vê... Qual seu sentimento de ver que você tem conseguido até mudar a realidade das pessoas? Então, o primeiro impacto que eu vejo, e que isso é muito importante, igual eu falei, empresas são feitas por pessoas. Se você quer ser um bom gestor, você tem que entender de gente. Cada colaborador seu,
ele tem uma personalidade. Então tem colaborador lá que eu consigo ser mais incisivo e tem outro que se eu for incisivo vai começar a chorar, né? Então... Falar um pouquinho mais áspero, né? Então você tem que saber lidar com isso, né? Tem colaborador meu que o negócio dele é dinheiro, ele quer bater meta, comissão, é o que impulsiona ele. Tem colaborador meu que às vezes você dá um livro pro cara, você dá uma camiseta, Sim. você entendeu? Então você tem que entender de gente. E assim, o impacto maior que quando eu faço essa medição é na vida dos meus colaboradores. Quando eu vejo que eles estão crescendo, eles estão avançando, né? Eles estão evoluindo dentro da empresa, né? E esse para mim é o primeiro pilar que eu vejo assim que eu tô indo no caminho certo, né? Se meus colaboradores estão felizes, eles estão fazendo um bom trabalho lá na ponta. O principal, né? Eles estão entregando. E em relação a alunos, ele a gente vê a história mudar, né? Teve uma mãe que eu atendi que eu nunca esqueço que a gente tem um sistema de bolsa lá, e aí eu fiz uma bolsa, dei um desconto para ela, que ela não conseguia pagar o valor integral, né? E a gente deu um desconto, e quando eu falei, parabéns, mas você conseguiu, sua filha começar a estudar na Microlins, e eu vi que a mãe começou a chorar. Encheu de orgulho, né? E ela, não, e olha só a história da minha, falou assim, ela abriu mão de muitas coisas, porque na época eu estava precisando, e ela me ajudou, e agora eu poder pagar esse curso para minha filha, e a gente depois via a dedicação da filha em estudar e mudar a história dela, né? Eu creio que o que muda, a educação, ela tem um poder transformador na vida das pessoas. E às vezes o filho estudar, se formar numa profissão para depois devolver pro pai. Às vezes nem... o devolver também é legal, às vezes não acontece. Mas assim, só do pai ver que ele pôde... Porque eu tiro isso por mim. Deu poder dar coisas pro meu filho que às vezes eu não tive, para mim já é orgulho. A palavra de Deus fala que os filhos são como flechas, né? Então a flecha é para quê? Para você lançar mais longe que você. Para eles irem mais longe. Então nós preparamos... Eu não preparo meu filho para chegar onde eu cheguei. Eu preparo pro meu filho para ele avançar e ir bem mais longe. Algo que eu sempre pego e bato pego no pé do Júlio é a questão disso, dele ir, eu tô abrindo caminhos e oportunidades para quê? Para ele ir além. O meu alvo é que ele vai além de mim. Ele chegue onde eu não cheguei. Quando a gente vê os filhos, né? Eles evoluindo, a gente pode dizer que a gente teve sucesso na vida, né? Sucesso. Às vezes é mais importante do que você ter chegado. Exato. Às vezes pro pai, o fato dele não ter feito a faculdade, mas o filho dele ter feito, para ele é motivo de orgulho. Sim. Então eu vejo mudança de mente. Já de meninos assim que você vê que tava indo num caminho meio tortinho assim, e de repente ele começou a estudar e mudou. Uma coisa que eu falo muito é questão de ambiente, que eu falo pros pais. Porque às vezes ele não tem outra condição, vai estudar na escola pública. Sim. E quando ele chega lá na Microlins, ele encontra jovens da idade dele, mas com outra cabeça, com outras ideias, com outras perspectivas de vida, né? Falando de faculdade, lá na escola dele ninguém fala de faculdade, fala do baile que vai ter no domingo. Então, só do filho dele tá nesse ambiente onde tem outros jovens querendo crescer, porque o jovem nessa idade de 14, 18 anos, lógico que a palavra do pai tem peso, né? A palavra de um professor tem peso, mas ele é muito influenciado pelo meio. E o meio que ele vive vai definir muitas coisas na vida dele. Então, quando ele coloca o filho dele na Microlins, ele muda o ambiente do filho dele. E só dele estar com pessoas com uma mentalidade diferente, a mentalidade dele também começa a ser transformada. Então, você vê jovens que entram de um jeito, até na maneira de vestir, de falar. Eu tenho uma professora... Na verdade, todos os meus professores, né? Eles pegam muito nessa questão de falar, da maneira de falar, de se comunicar, de ter uma comunicação assertiva. E aí você vê até a maneira dele falar vai mudando. Quando você faz o primeiro contato com ele, tem uns que até falta se esconder debaixo da mesa, né? Ou vai falando
daquela maneira, cheio de gíria, e depois você encontra ele nos corredores, você vai conversar com ele, você vê que já mudou a postura, já mudou a fala. Por quê? Porque mudou a mentalidade. Exato. E a gente vê que você se comunica bem, André, fala muito bem, se expressa muito bem, né? E até na apresentação falou um pouquinho que você é formado em coach pela Febracis, né? Sim, Paulo Vieira. Paulo Vieira, estava vendo o vídeo dele hoje. O que despertou em você o interesse de ser um coach, de se formar nessa Na verdade, área? eu fiz por causa de pessoas, né? Porque eu entendi que o meu negócio, no negócio que eu estava, eu precisava entender de pessoas. E aí é o que eu falei, é o meio, né? Então, dentro do meio que eu passei a viver da Microlins, outros sócios, eles já tinham feito, né? E aí me indicaram e eu fui fazer. E aí, eu vou sair de graça pra eles. É, Paulo Vieira tá tendo comercial de graça aí. Mas eu fiz o CIS, e o CIS pra mim foi transformador, né? Tanto a conexão que a gente tem como empresário, né? E assim, a conexão que ele tem com Deus também, que daí conectou com coisas que eu acredito. Ele é né? presidente da Febracis, né? Isso, né? E é cristão também. Sim. E assim, o CIS é encharcado de Cristo lá dentro, né? De Jesus lá dentro. Então, foi o que me conectou também por causa disso. E aí, conectou o propósito que eu estava começando a viver, né? Que era gestão de pessoas ali. E os ensinos de Jesus é muito rico, né? Sim. Jesus, ele é extraordinário. Tudo que ele ensina, você aplica em todos os âmbitos da sua vida. Inclusive no âmbito profissional. Porque, como eu falei, é um todo, né? Mesmo que a pessoa não seja religiosa, mas os ensinamentos de Jesus para a nossa vida... É incrível. Em 3 Sim. anos, ele montou um time... Em 3 anos, ele montou um time que propaga a palavra dele até hoje. E pessoas totalmente diferentes entre Sim. eles, personalidades diferentes. Sim. E era um time que tava tudo para não dar certo. Tudo para não dar certo. Se fosse hoje, qualquer treinador pegar os 12, seria... E é engraçado. Tem uma passagem que Jesus ele vai lá e pergunta para ele se é certo cobrar impostos, né? E estavam cobrando impostos dele, aí Jesus manda Pedro ir lá no peixe, ele pega 2 moedas e paga de Jesus e a de Pedro. Por que de Jesus e a de Pedro? Porque só de Jesus e Pedro, daquele time todo, eram maiores que pagariam impostos, os outros não pagavam. Então fala que João tinha mais ou menos 16 anos. Então ele não pegou uns caras top formados, ele pegou uma molecada, começou a trabalhar a mentalidade, né, a cultura do reino sobre a vida deles, e aquilo impregnou tanto como propósito de vida deles, que todos eles morreram deram a vida por causa disso, né? E através desse grupo aí de 12 aí, pessoas foram alcançadas, né? E chega até os nossos dias, né? E você pega todos os ensinos de Jesus, você aplica ele em todos os âmbitos da sua vida. Sim. Então Jesus, ele é extraordinário. E de tudo que você aprendeu, né, nessa tua caminhada, o curso que você fez de coach, o que você mais usa no seu dia a dia, com seus colaboradores, com sua família? O que você mais absorve e passa para os outros? Então, em relação... O que você aprendeu, né, na sua trajetória? É uma palavra que é empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. Então, você tem que entender a pessoa. Às vezes, uma dor de dente para você não é nada, mas para o outro que está passando é algo que incomoda demais. Né? Não, mas dor de dente, toma uma dipirona aí, fica tudo certo. Mas para ele, não. Né? Então, às vezes, a gente diminui a dor do outro. E assim... Fala que é frescura. Né? E para você ser gestor, você tem que se colocar no lugar. Porque, às vezes, eu já fiz várias vezes, já tenho uma experiência de vida, e aí eu quero colocar para um menino de 18 ou uma menina de 24 que ela tem o mesmo resultado, e não vai ter, né? Por quê? Porque você precisa ensinar, você precisa trabalhar isso com ela. Mas assim, a coisa mais importante, irmão, é você ter fé. A fé. E você ter Jesus como mestre, isso faz total diferença.
Porque Com é igual eu certeza. falei, você encaixa ele em qualquer coisa na sua vida. Então, ele está falando dos ensinamentos de Jesus. A única pessoa que Jesus ele era mais áspero era com quem achava que já sabia de tudo, que eram os religiosos. Sim. Mas as pessoas que eram humildes, que estavam dispostas a aprender, que queria aprender, ele sempre estava de braços abertos, com amor, com compaixão. Praticamente carregava no colo. Né? Exatamente. E você vê ele se relacionando com a prostituta, com o ladrão, com o cobrador de imposto, com todas aquelas pessoas e transformar a vida daquelas pessoas. Então, eu creio muito na transformação que vem pela fé. E dentro disso, dentro da Microlins, né, é o que a gente pratica. A gente tem os nossos a gente chama de rotineiro. Então, de manhã, a gente tem algumas coisas que nós fazemos e uma delas é a oração, né? Então, a oração, ela libera o ambiente fica leve para você trabalhar. Então, são coisas que nós praticamos e que são importantes. Muitas vezes a gente corre, mas cada um tem o seu momento ali de se conectar com Deus. Isso faz diferença no seu ambiente de trabalho. Muita Muito diferença, importante. né? Muita Muito. diferença. A espiritualidade, ela Sim. é o principal na nossa vida, né? Sim. Chat, perguntas? Vamos lá, pessoal. Vamos interagir, vamos mandar perguntas, vamos compartilhar. O André está aqui para responder as perguntas. E é importante isso, né? É importante a gente estimular o conhecimento, né? Sim. Estimular. Lá eu pego no pé. Eu tava com um colaborador lá, ele tava atrasando os cursos, eu falei... E aí a gente apertou ele, porque nós acreditamos nisso. Eu falei, meu, como você quer vender uma coisa que você não acredita? Sim. Aí ele começou a fazer, tá fazendo certinho agora. Então a gente sempre estimula. Algo que a gente sempre coloca, principalmente no PDP, é estimular que a pessoa ela adquira cultura também, Sim. né? Ninguém toca um projeto, né? Ninguém leva algo adiante, que nem você. Não levaria o empreendedorismo se você não acreditasse nele. Sim. Eu não levaria esse projeto do podcast à frente se eu não acreditasse, né? Sim. Se eu não acreditasse, não vou dizer que eu sou a pessoa mais estudiosa, mais entendida do mundo, mas eu levo aquilo que eu acho importante, né? Que é o empreendedorismo, o estudo, né? Incentivar o estudo, ao conhecimento, né? Que hoje a gente vê que a falta de cultura é grande, né? No nosso país, né? Sim. E é uma coisa que é necessária, né? É o futuro dessa geração, né? É que falta um estímulo maior, né? Tem tanta coisa que as pessoas não têm acesso, Sim. né? É uma escassez tão grande de cultura mesmo, né? A gente pega aqui na nossa cidade uma boa peça de teatro, o cara tem que ir pra onde? Pra Santos não ainda. tem, Nem não- sei se tem Santos, né? Dentro das próprias escolas Acho que o também. mais próximo é aqui Mongaguá, né? Que tem o teatro, né? Teatro, tem o Raul Cortez, Sim. mas é algo que às vezes não fica tão acessível pra E galera. não né? é constante, né? Não é. E eu acho que as pessoas, elas nem são trabalhadas, porque muitas vezes a questão é a mentalidade também, Sim. né? De você mudar o seu pensamento, de você... Se eu for pegar aí a média de livros lidos por brasileiros, tem gente que nunca leu um livro na vida, né? Então é complicado, mas isso começa lá da Da base, né? base. A cultura, por exemplo, do americano é ler contos, por exemplo, Shakespeare na escola, incentivar ao teatro, né? A gente vê até em alguns filmes, né? E isso faz parte da cultura deles, né? É tudo, na verdade, né? Eu fico assim, abismado com a resiliência da galera das Olimpíadas. Porque é a galera que tem quase aquela judoca lá, quase não teve incentivo para estar lá, Sim. né? Então,
quem é campeão com a camisa do Brasil é campeão mesmo. O cara que pega uma medalha de ouro com a camisa do Brasil ali, porque supera, vale mais, nossa, supera tudo. Supera todos os obstáculos, Meu até mesmo Deus. a falta de recursos, né? Exatamente. E aí você não vê isso dentro das nossas escolas. Sim. Na verdade, as nossas escolas têm uma opinião, chega a ser até bem forte sobre elas. Nem sei se eu posso falar. Vamos lá. Pode Porque você entra e assim, o modelo de escola, eu falo da estrutura, do prédio mesmo. Sim. O prédio os prédios nossos da escola parece muito com prisão, irmão. Sim. Trata as crianças às vezes como um bicho, né? Não, é muito. Eu fico assim, eu fiz um trabalho em algumas escolas lá de Mongaguá, e tem as escolas que são. O ambiente já é pesado. Já. É grade, é tudo. É grade, é porta, aqueles muros. E assim, você não tem incentivo ao esporte mesmo. O esporte, ele ensina disciplina. Não é que todo mundo vai virar um atleta, mas só da pessoa praticar o esporte. Até campo de futebol hoje está se acabando. O esporte, ele não é só a parte do esporte em si, ensinar a jogar uma bola, tudo. Mas ensina também uma disciplina, né? Sim, demais. E hoje, muitos jovens não têm, se a gente for ver, não tem nem disciplina. Às vezes, se portar, como falar com um adulto, como falar com uma pessoa mais velha, educação. Sim. Há muitos esportes, que nem judô, karatê, basquete. Ensina, sim. Tem uma disciplina rígida. Sim. E muitos jovens falta isso, né? É educação de base, né? Então, você pergunta, o que falta na educação brasileira? Pra mim, cara, eu vou ter que começar. Falta muita coisa, cara. Sim. Muita coisa a desejar. E assim, eu vejo que o nosso país tem condição de fazer muito mais, né? E por isso que a Microlins, pra mim, ela é tão apaixonante, porque mesmo que um trabalho assim pequeno, mas eu sei que de alguma forma eu estou fazendo diferença na vida de alguns desses jovens. Eu sei que quando eu tiro esse jovem desse contexto e trago ele pro meu aqui da Microlins, de alguma forma eu consigo dar novas perspectivas para ele, e é o que nos move todo dia a continuar fazendo o que a gente faz, independente das dificuldades e dos obstáculos. Sim. É o que nos move diariamente. Você tem algum caso, André, de algum jovem ou alguma jovem que passou pelo processo, estudou com vocês e hoje é referência em algo, é um profissional, algum caso marcante para você? Tem um jovem, ele é filho de uma amiga nossa da igreja da Videira aqui de Mongaguá, da Alessandra, e ele estudou conosco, ele teve umas dificuldades na ETEC, estudou conosco, e aí foi legal que teve lá em Mongaguá tem aqueles shows, sim, né? E aí eu vi ela colocando nas redes sociais que ele fez parte da equipe de filmagem de show lá da cidade de Mongaguá, e estava trabalhando com isso lá, coisas que ele aprendeu com a gente também e colocou lá. E aí até um dia eu fui no show lá, ele tava lá com um crachazão, com a credencial. Todo orgulhoso. E trabalhando. Eu falei, isso é para isso que a gente tá aí, para isso que a gente tá trabalhando, e a gente vê o resultado, né? Que legal. E assim, os maiores exemplos de transformação, é o que eu falei para você, é dentro da marca. O nosso consultor de campo, que é o que nos ajuda, o Danilo, também é outro que fazia street na rua, fazia abordagem de rua. E hoje é consultor da marca. Então a gente tem vários de pessoas aí que cresceram. É que esse daí ele foi bem especial, porque ele teve algumas dificuldades, a gente estava bem próximo dela também. E aí quando eu vi ela, ainda comentei com ela depois, ela falou, não, você viu ele lá, tá mó feliz, ele com a credencial. E foi o Wesley, filho da Alessandra e do Marcelo. Legal. Lá de Mongaguá lá. E foi bem bacana. E assim, é um caso recente, né? Que foi rápido. Ele fez o curso e ele já tava trabalhando lá, e a gente ficou bem feliz. Mas tem pessoas que passaram por lá e aprenderam conosco. Tem gente que abriu o salão de barbearia, né? E a gente viu várias pessoas que foram para esse lado do empreendedorismo.
Mas desse menino foi legal por causa das dificuldades que ele passou, que a mãe acompanhou, e depois que eu vi ele lá com a credencial lá, a gente ficou bem... Ficou todo orgulhoso, Bem né? feliz, falando... Porque muitos falaram, até dentro da própria escola, não, isso aí não tem jeito, não vai dar certo, né? E aí ele ficou lá, a gente de alguma forma ajudou. E depois quando a gente viu ele trabalhando lá com a credencial, eu falei, tá vendo? Esse dia ela postou uma foto que agora ele tá aprendendo a fazer programação em drone e tal, montando os drones lá. Comprou um computador novo, eu falei, olha que legal. Bacana. Legal. Vamos ter que ganhar um patrocínio aí da Microlins, né? Microlins e Paulo Vieira aí. E falando um pouquinho agora sobre a parte espiritual, André, como é que essa liderança espiritual ela tem mudado ou moldado sua visão de liderança? Até nos negócios, na sua casa, com a sua família? Eu faço parte da igreja Videira, né? Na Videira, tô congregando aqui na Videira Itanhaém, mas a gente era da Videira Mongaguá, lá, pastor Fabiano, e agora estamos aqui na Videira Itanhaém com o pastor Ailton, né? E dentro da Videira já faz 10 anos que a gente trabalha com liderança. E muitas vezes nós achamos que nós vamos estar ensinando pessoas. Mas se você tiver um coração humilde, irmão, as pessoas vão te ensinar demais. Sim. Se você aprender a ouvir o outro, né, todo mundo tem algo para te ensinar. E aí você cresce. Você evolui só de ouvindo e cuidando de pessoas. Então, às vezes, numa coisa que eu não sou muito bom, meu irmão, ele é excelente. E eu, ouvindo ele, eu aprendo e me desenvolvo. Então, assim, o meu maior desenvolvedor é a galera da minha célula, os meus irmãos. As tábuas do templo, para elas se encaixarem perfeitamente, porque as tábuas que eles cortavam, elas não se encaixavam, né? Perfeitamente. Então, o que eles faziam? Eles pegavam as tábuas, colocavam uma do lado da outra e ia raspando, até que elas se encaixavam perfeitamente uma na outra, né? E a vida cristã é isso. A gente vai, se raspa, e daqui a pouco a gente está se encaixando perfeito naquilo que Deus quer fazer. Então, as pessoas, elas me ensinam demais. E aí você evolui só de ter contato com as pessoas. Só de ter contato com as pessoas. Às vezes, pessoas que às vezes na sociedade, ninguém... E a igreja, ela tem muito isso, né? O cara sempre foi marginalizado, não era ninguém. Às vezes, era um alcoólatra lá, um drogado. E aí ele vai para a igreja, né? E lá dentro daquela comunidade, ele começa a mudar a sua vida, a sua história. A mulher, né? A mulher dele já começa a olhar ele de outra maneira, os filhos dele já começam a olhar ele de outra maneira, a comunidade, e aí ele vai crescendo naquele ambiente, educando aquele ambiente. Então a igreja, ele tem esse poder de transformar a sociedade, né? De transformar comunidades. E quando eu vejo isso vai me moldando, me transformando. Às vezes, pessoas que você viu chegar sem a mínima perspectiva e, de repente, Jesus, né, vai entrando, vai transformando, vai moldando. E você vai vendo como que a pessoa cresce e avança. E é algo extraordinário. Então, as pessoas elas são o que me ensinam. Jesus me ensina através das pessoas. Você acha que você se tornou um gestor melhor pela sua espiritualidade? Assim, porque a espiritualidade te transforma você num ser humano melhor. Então, se torna uma consequência, né? Uma consequência, porque você sendo um ser humano melhor, as coisas que te motivam, elas se tornam diferentes, né? Então, Sim. Você começa a olhar mais pessoas do que coisas. Quando coisas se tornam mais importantes que pessoas, você perde o rumo. A referência, né? Sim. As pessoas, elas às vezes dão mais importância às coisas do que às pessoas, Muito né? mais. Teve um livro que marcou a minha vida que chama Crise de Ser e Ter. Então as pessoas, elas dão muito valor em ter coisas. Mas quando você for ver, elas não são ninguém. Eu falo muito para os meus filhos, né?
que antigamente, né, no passado, as coisas tinham preço e as pessoas tinham valor, né? Hoje parece que está invertido, né? Hoje as pessoas têm preço e as coisas têm valor, né? Sim. Hoje se mede a pessoa se ela tem valor Pelo que ela tem. pelo que ela tem, pelo celular que ela tem, pela conta bancária dela, pelo carro dela, né? Hoje se inverteu muito, né? Eu lembro que no passado meu pai ensinava isso, a dar valor para as pessoas, mesmo se fosse um pedreiro, se fosse um ajudante, se fosse... Não importa o que a pessoa fazia, né? Mas ela tinha um valor. Hoje se desmerece pela qualificação da pessoa. Hoje você paga R$500 mil num apartamento e não quer pagar 5 mil pro cara pintar. Sim. Porque o apartamento vale muito mais do que... Mas aquela pessoa... Ah, mas ele é só um pintor. Mas aquela pessoa tem um saber que você que tem um apartamento de R$500 mil não sabe. É. Então, todo mundo tem o seu lugar. E tudo é importante. Um pedreiro é importantíssimo. Exato. Olha tudo que nós estamos aqui, porque teve um cara que estudou da maneira dele, que aprendeu da maneira dele a construir e construiu isso aqui. Nós estamos aqui debaixo, protegido, guardado, porque ele desenvolveu. Porque teve um profissional que se qualificou. Tira o lixeiro uma semana da sua rua pra você ver. O Exato. caos que vira. Exato. E aí, é um lixeiro. É importantíssimo. Vira um caos cara. generalizado na cidade. Importantíssimo. Começa rato, barata aí, doença, daqui a pouco todo mundo morre. Sim. É algo fundamental que tem que ser valorizado, porque são pessoas exercendo lá atividades que são importantíssimas para nós. Então eu dependo desse cara. Sim. Não é porque ele tá lá pegando lixo, mas é importantíssimo. Se ele não pegar aquilo lá, a nossa sociedade ela sucumbe. A cidade aqui, de repente, já todo mundo doente aqui, uma bagunça. Então, se você não conseguir ver a importância do outro, né, pela pessoa, e fora assim, pessoas elas têm histórias de vida que tem muita coisa para te ensinar. Uma coisa que não é valorizada, eu adoro sentar com pessoas mais velhas, cara. De conversar com pessoas mais velhas, de ouvir história, os caras contando lá de trás, lá o que ele passou, o que ele viveu, como foi que aconteceu. Às vezes eu pego o meu sogro, meu pai ali, meus avós. Eu sempre gostei de... quando eu comecei na igreja, eu batizei na Assembleia de Deus. E assim, na semana tem os cultos das mulheres, as consagrações que elas faziam todo dia. E como os homens trabalhavam, eles só faziam consagração de domingo de manhã. Então a escola dominical começava às 9 e os homens tinham a consagração das 8 às 9, que eram os mais adultos, né? Os irmãozão mais velhos. Eu ia nessa consagração, só para trocar ideia, porque os caras têm muita coisa que ele agrega para você. Lições de vida, né? Demais, cara. Isso o dinheiro não compra, irmão. Eu lembro que quando eu era pequeno, meus pais tinham muitos amigos que iam em casa, né? Amigos mais velhos que às vezes não tinham filhos. Então eu acabava estando ali no convívio com pessoas mais velhas que eu. Amigos dos meus pais, amigas da minha mãe. E nesse meio tempo eu fui conhecendo pessoas mais velhas e fui fazendo amizade com pessoas mais velhas. Quando eu me tornei adulto, eu também gostava mais de conversar com pessoas mais velhas porque agregavam valor e ensinamento para mim. Eu lembro que eu tenho o meu padrinho, que já faleceu. Ele faleceu na época do Covid. Sim. E às vezes eu ia para casa do meu sogro, ele ia para lá também, porque ele morava em São Paulo, mas tinha casa aqui em Itanhaém também. E às vezes a gente se perdia conversando. Sim. Horas e horas, vinha lá minha sogra, trazia uma garrafa de café e nós ficava horas e horas conversando. E ele com os ensinamentos dele, ele já era uma pessoa aposentada, vivida. Sim. E tinha muita história, muita coisa para agregar. Hoje, infelizmente, a juventude de hoje não dá tanta importância para as pessoas que têm algo para agregar na vida. Né? A gente está no meio que a gente tem condições de fazer essa ponte, né? Que a galera não tão jovem, né? Mas tá essa quantos galera anos, mais André? velha, 44, eu acho. Parei de contar, já faz um tempo já. E assim, foi até engraçado isso, porque o meu sogro é de um outro ministério, e aí, nessa quinta-feira, ele apareceu lá em casa e falou assim, vou participar da sua célula, né? E o pessoal da minha célula não conhecia ele ainda, apresentei meu sogro e tudo mais. Aí, na hora da palavra, eu dei uma oportunidade para ele falar também, ele começou a falar, e assim, eu vi que a galera parou para escutar.
Ela falou assim, nossa, tem que voltar. Até brinquei, falei, nossa, tô até perdendo meu posto, que agora ele chegou, então não quer ouvir ele. Mas por quê? Porque é uma pessoa, só de evangelho tem 50 anos, servindo o Senhor Jesus. Então tem muita história, muita coisa, muita experiência, muita coisa que não é dele ler ou de alguém contar para ele, muita coisa que ele viveu. Sim. E assim, essa experiência de você experimentar, né, viver aquilo, você provar que o evangelho é verdadeiro, que Jesus é real, que o reino ele existe, né? Você passa aquilo com uma verdade, que aquilo tem um poder gigantesco. E não tem preço que pague, né? Tem. Hoje eu vejo que as pessoas, às vezes tem pessoas que estão reproduzindo uma pregação que ouviu, ou porque leu em algum lugar, mas o quanto você já viveu isso. Porque não é o fato de você ouvir ou ler, mas é você experimentar. Aí aquilo é seu. Sim. Aquilo se torna seu porque você experimentou, você provou. Principalmente quando se trata do evangelho, você tem que experimentar, você tem que viver aquilo importante. Sim, é muito importante. As lições de vida, né? Não está escrito em livros, né? Não está em nenhum curso. Não se ensina a viver por leitura, né? Muita coisa a gente aprende, sim, nos livros, em cursos, mas boa parte das coisas a gente vê exemplos de nossos pais e pessoas também que têm coisas a agregar a nós, né? Sim. Sim. E vamos ver no nosso chat, pessoal, se tem alguma pergunta. Vamos lá. O pessoal tá meio tímido hoje, né? Hoje o pessoal tá meio tímido. O André, o que você gostaria de compartilhar? Que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas sobre a educação, sobre a espiritualidade? O que você gostaria de deixar como mensagem para as pessoas? Um dos nossos slogans lá na Microlins é transformando sonhos em realidade. E eu acho muito importante isso, a pessoa ela ter um sonho. Porque às vezes o que a gente vê as pessoas vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E se contentando com pouco. E a vida ela tem mais para você, Deus tem mais para você. E assim, não desistir do seu sonho. Você colocar isso como meta de vida e existem caminhos para você conquistar o seu sonho. Então nada é impossível. Você pode chegar, você tem todas as habilidades para chegar aonde você quiser. Essas habilidades elas só precisam ser desenvolvidas. Quando você desenvolve essas habilidades, quando você começa a acreditar em você mesmo, as coisas elas começam a mudar. Tem um livro do Napoleão Hill que chama Quem Pensa Enriquece. Então é você mentalizar aquilo, saber que Deus te capacitou e te trouxe para... Você já viu como que é um milagre você ter nascido? De milhões lá de espermatozoides, você ter chegado no óvulo, você já nasce vencedor, cara. Sim. Você já nasce vencedor. E o mundo, esse sistema do mundo, às vezes tenta te diminuir, mas você já nasce vencedor. O que você tem que fazer é colocar um alvo, uma meta, os seus sonhos e acreditar que você tem todas as habilidades, que Deus te capacitou de uma maneira que você viva algo extraordinário aqui na Terra. Então, é acreditar nos seus sonhos, acreditar que Deus está com você e Ele tem um versículo que eu gosto muito, que fala que Deus ele tem planos bons ao nosso respeito. Deus ele tem planos bons ao seu respeito. Ele quer que você tenha uma vida, a vida que Ele sonhou para você é a vida do Jardim do Éden. Essa é a vida que Deus sonhou para você. O que veio depois, tudo perdido. Porque às vezes as pessoas tentam diminuir, porque às vezes ela não conseguiu alcançar os objetivos dela, ela tenta diminuir o outro para que o outro também se sinta mal e não vai em frente, né? Sim, porque ela quer pessoas à volta dela no mesmo estágio para ela poder se justificar. Ah, tá vendo? O Roberto não conseguiu, eu também não vou conseguir. Então é normal não conseguir.
Agora, quando você consegue, isso me incomoda porque... o Roberto conseguiu, agora eu preciso fazer alguma coisa. Tá todo mundo conseguindo, menos eu preciso me movimentar. Então, eu quero diminuir o seu sonho, porque senão vai me dar trabalho. Você vai conseguir, aí eu vou ter que me mover? Não, você não vai conseguir. Não, esquece isso, irmão. Isso Tira aí isso não é da cabeça, pra... né? Isso aí... Isso não é pra você, não. E estudar aí, e aí ser fica todo empreendedor. mundo ali no mesmo plano, que é a mediocridade, né? É um monte de gente na média. Então, as pessoas querem manter tudo de maneira medíocre. Fala, você vai sair do CLT, meu filho? Ih, vai empreender, isso dá trabalho, isso aí. Né? Então, e as suas férias? Não vai ter férias? Né? Você vai trabalhar aí direto? Pelo contrário, quem faz as suas férias é você, Seu né? fundo de garantia. Pra comprar sua casa, né? Minha casa, minha vida. Trabalhar aí para pagar aí 25, 30 anos a sua casa, né? Então, às vezes, né? Eu ouvi uma frase uma vez, sonhar pequeno e sonhar grande... O mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. A mesma energia que você emprega num sonho pequeno, você emprega a mesma energia num sonho grande. Então, por que não sonhar grande, né? E é importante visualizar. Tem uma coisa que é legal você fazer, a gente já fez, pra até dar uma renovada, que é o mural da vida extraordinária. Onde você quer chegar? Qual carro você quer ter? Sim. Qual a casa que você quer ter? O que você sonha para os seus filhos? O que você sonha para você? Aí você colocar e mentalizar todo dia, crer que Deus está com você, crer que existem portas abertas para você e trabalhar, ir atrás dos seus sonhos, correr atrás. Né? Existe um caminho. Eu li o livro uma vez chamado O Segredo. Ele fala justamente sobre isso, né? Sobre colocar metas. Só que esse livro ele já não atribui a Deus, né? Ele atribui ao acaso, né? Você pedir coisas ao acaso. E a gente sabe que não existe. Sim. As coisas a gente tem que pedir para Deus, ele que faz as coisas acontecerem, né? Sim. Mas o que pude filtrar desse livro é colocar metas. Aonde eu quero chegar? Que carro que eu quero ter? O que eu penso para dar para minha família? Né? Onde que eu me vejo daqui 5, daqui 10 anos? Então, estabelecer metas, que nem você falou, né? Colocar objetivos de vida. Então, sem objetivo, a gente não é ninguém, né? Se você não tem um caminho, um objetivo, qualquer caminho é caminho. Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer ônibus que a gente pegar aqui... Tô indo. Não tem a direção. E o André, foi um prazer enorme nós termos você aqui, né? Tem alguma promoção, algo que você quer fazer para quem está assistindo o nosso programa? Algo que o pessoal vai poder se beneficiar aí? Quem chegar lá falar que estava assistindo o Podmaster, o que você fez aí para nós? Eu tenho esse programa de desenvolvimento profissional. É só chegar lá, falar, o Roberto está assistindo o podcast do Roberto lá, Podmaster, e a gente vai dar esse programa para todos os alunos que chegar lá. Só chegar lá, falou que assistiu, quero fazer o PDP. Só chegar lá, viu o programa do Roberto e quero fazer o PDP. A gente já vai fazer a sua matrícula lá e você já começa a fazer esse programa com a gente. Tenho certeza que vai ser transformador aí para sua vida aí, que vai te dar um norte, vai trazer clareza para aquilo que você pretende fazer aí na sua vida, pretende chegar. Só chegar lá e falar, Roberto PDP. É isso aí. Deixe seus contatos, André. Os endereços das unidades, os contatos, os telefones. É mais fácil entrar pelo Instagram, né? É @microlins Itanhaém, @microlins Mongaguá e @microlins Praia Grande. Pode entrar lá, vai ter endereço, telefone, os cursos, o depoimento, né? De pessoas que já fizeram. Tem bastante coisa legal e a gente sempre tem promoção lá, não só do PDP, mas os cursos também. A gente abrange várias áreas lá. O atendimento é pessoal e personalizado, né? Pessoal e personalizado. A gente tem orientadores dentro da nossa escola, que a gente agenda um horário com você, então você vai chegar naquele horário, vai ser atendido pelo nosso orientador e ele vai montar o pacote de acordo com a sua necessidade, daquilo que você precisa, de acordo com o seu sonho. Bacana. Isso aí. André,
Foi um prazer enorme Prazer meu. ter você com a gente. Desculpa o trabalho que eu te dei essa semana. Faz parte, faz parte. Empreendedor não tem isso vida aí. fácil, né? Empreendedor acaba trabalhando mais do que o funcionário, né? A gente faz parte da nossa vida, né? A gente pensa toda hora, mas é gratificante, gratificante. Às vezes acorda pensando em trabalho, vai almoçar pensando em trabalho, vai dormir pensando em trabalho e assim vai, né? E vamos embora. Às vezes por isso que alguns às vezes pensam tanto no CLT, No né? CLT, é não mais vai, cômodo. Vai dar menos trabalho, né? Vou ter que trabalhar demais, vou ter que pensar demais, vou ter que... é muita coisa pra minha cabeça, né? Não, mas vamos lá, vamos empreender, gerar emprego, renda para esse Brasil aqui que a gente tem tudo para dar certo. Itanhaém tem tudo para dar certo. Itanhaém, Brasil, merece mais, né? Nós merecemos mais, nós né? podemos muito mais, a gente é um povo incrível, irmão. Sim. Nós somos um povo incrível, não tem um povo igual ao nosso. Não tem um país igual ao nosso, nós estamos no melhor país, com o melhor povo. Tudo aqui dá. Convergindo pra gente ter sucesso, cara. Você jogar um feijãozinho ali no solo do Brasil aqui nasce. A gente tá num país abençoado. Você ficar 2 dias, você vir nessa casa aqui, tem mato em todo lugar aqui. A natureza é mais forte. E foi um prazer em tê-lo, né? Obrigado, cara. Foi Obrigado um prazer você falar sobre a educação, que é tão importante no nosso país. Divulgar a sua marca, que esse é o objetivo desse quadro, né? Empreendedores de Sucesso. Falar sobre o empreendedorismo, mover essa geração, né? A empreender, a ser empreendedor. E essa né? geração, eles são incríveis, cara. Eles são incríveis. E fazer com que mais pessoas tenham essa mentalidade. Vendo exemplos como o seu e outros participantes que vão passar por aqui, Legal. as pessoas podem se motivar, né? Sim. Às vezes a pessoa tem lá uma ideia, uma concepção, uma sementinha lá. Põe pra germinar isso daí, cara. E vendo exemplos como o seu, pode fazer esse exemplo tomar forma e dar Uma pontapé. empresa, muitas pessoas falam que acham que uma empresa ela nasce com capital. A maioria das empresas nasceram com o nego pegando empréstimo, vendendo casa, ou começando já no déficit, estourando cartão de crédito. Principalmente no Brasil, o empreendedor ele começa assim. Começa devendo já. A empresa já começa devendo. Mas dá certo, cara. Dá Sim. certo. E eu creio que muitos empresários vão ser levantados aqui no Brasil. Eu vejo essa geração já com espírito empreendedor. E eu tenho certeza aí que nós, investindo em educação, aí teremos uma cidade, uma Itanhaém de sucesso aí. Reiterando, é um prazer, viu? Foi Obrigado, um prazer Robertão. enorme em tê-lo, ouvir suas experiências, Legal. ouvir a sua trajetória e servir assim de inspiração para quem está nos assistindo, né? Para os nossos ouvintes, que nós estamos também nas plataformas de áudio, estamos na Amazon, no Spotify e na Deezer. Então, estamos sendo ouvidos até fora do país já. Olha que legal. Então, sua história também vai repercutir em outros lugares. Aquela abertura também, né? Também. Nossa, então já valeu o podcast já, aquela abertura. Até que agradecer um pouco Já, mais. nossa, Né? você daqui grandão já. Então, mas é um prazer, né, a todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. E lembrando também aqueles que estão nos ajudando, né, nesse projeto. A Magaia Jô, a Liliu Transportes, o Auto Center Garagem 013, a Simples Salgados, né? Então, e a Caiçara Estética. Então, esses empresários também que estão nos ajudando, né? Estão empreendendo, alguns aqui já têm uma caminhada longa, outros estão começando, né? Então, é muito importante também. Eu também estou começando, Sim. Né? E aqui é trabalho de formiguinha, que nem você falou, né? Um ajudando o outro. Sim. E assim a gente vai movendo o país, né? Legal. Foi um prazer nós estarmos aqui. Foi um prazer ouvir as histórias, né? E vai ser um prazer também a gente ouvir novas histórias de empresários que vão estar aqui conosco. A sua participação é importante para nós. Hoje muitos estiveram aí meio acanhados de mandar perguntas, né? Mas continuem participando conosco, compartilhem, assistam, dê sugestões.
A sua participação e o seu feedback, a sua audiência é muito importante para nós. Isso nos motiva a continuar levando conhecimento para as pessoas. Foi um prazer estar aqui e muito obrigado pela sua audiência.